Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Desde já eu gostaria de fazer um convite aqui a você estudante para deixar nos comentários informações sobre a vida escolar de vocês, como o nome, a série, a escola que você estuda e também as dúvidas sobre a aula de hoje, tá bom? Então vamos lá começar nossa aula de língua portuguesa. A princípio, eu peço que vocês se apropriem do material escolar, o caderno de língua portuguesa, para fazermos a correção da atividade, tá certo? Foi solicitada na semana passada. Lembram que vocês estudaram sobre os textos de divulgação científica? Então, hoje a atividade foi sobre esse assunto. Então, diz o seguinte, a primeira questão. Após a leitura do texto, que aparece aí no lado direito do slide, a imagem e o título, que é Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? De acordo com esse texto, a letra A diz o seguinte, que gênero textual é esse? Um artigo de divulgação científica. Letra B. Em que meio de comunicação esse texto é veiculado para o leitor? Então, onde que nós temos acesso a esses textos, os artigos e os textos de divulgação científica? Então, eles são encontrados em revistas especializadas, também na internet e até mesmo nos livros didáticos, tá certo? Letra C. Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? Então, fala sobre o que esse texto que vocês leram? Então, ele trata sobre a salivação, tá certo? A letra D diz o seguinte, que explicação o texto mostra ao fato de salivarmos diante de um alimento saboroso? Qual a explicação, a justificativa? Então, seria o seguinte, segundo o texto, a visão do prato e o cheiro também estimulam o nosso cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva, para que essa secreção, que é a saliva, ajude no aparelho digestivo, para que ele possa decompor a comida que é ingerida por nós, tá certo? A letra E. A partir de que o texto pode comprovar essa explicação para o leitor? Então, isso é comprovado através das experiências, das evidências e também da observação científica. A segunda questão, vocês deveriam preencher essas lacunas utilizando V para verdadeiro e F para falso. Então, a sequência correta seria o seguinte, esse texto apresenta uma linguagem clara, objetiva e impessoal de acordo com as normas da língua. Então, alternativa verdadeira. Segunda, o gênero em estudo tem como público-alvo apenas os adolescentes. Será que essa alternativa está verdadeira? Não, não está. Ela é falsa, porque o público-alvo são todos aqueles que possuem o interesse de fazerem a leitura a respeito desses textos de divulgação científica. Terceira, esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos que são baseados em experimentos, estudo de caso, entre outras situações. Então, a alternativa terceira, verdadeira, tá bom? E a quarta diz o seguinte, o objetivo do gênero em estudo, a finalidade é popularizar a ciência. Então, nós vimos que é verdadeira essa alternativa, tá bom? A terceira questão diz o seguinte, de acordo com o texto, salivamos diante de um alimento saboroso porque a alternativa correta é a letra E, porque a imagem e o cheiro do alimento faz o nosso cérebro ativar as glândulas produtoras de saliva. Que interessante, não é mesmo? Então, a alternativa correta, letra E da terceira questão. Já a quarta foi com base nesse trechinho, que diz assim, essa reação é um exemplo de reflexo condicionado.
descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, em um experimento clássico, né, em 1849 e 1936. Então, essa expressão refere-se a quê dentro do texto, certo? Quando diz assim, a essa reação, esse destaque que vocês acompanham aí. Então, refere-se, a alternativa correta, a letra D, a visão do prato e que seu cheiro, né, estimulam o cérebro, que por sua vez acionam as glândulas produtoras de saliva. A quinta questão foi solicitado que vocês fizessem uma pesquisa e citassem alguns hábitos e também até mesmo alimentos que melhoram a capacidade do nosso cérebro. Então, eu elenquei aqui apenas 3 hábitos, como dormir bem, exercitar o cérebro e relaxar, tá certo? Então, qual a importância de dormir bem? Porque se nós dormirmos, né, menos que o necessário, isso faz mal, né, ao nosso desempenho intelectual, também na nossa memória, na concentração. Então, um adulto precisa dormir em média 7 a 8 horas por dia de sono, né? Mas dependendo da pessoa, esse período, né, de horas pode ser maior ou menor. O importante é dormir bem. O segundo hábito é exercite o cérebro. Vocês sabiam que o nosso cérebro precisa ser exercitado? Então, vejam, como nós fazemos isso? Por estudar, ler, usar nossa criatividade, né? Então, eu citei aqui, até mesmo jogos e palavras cruzadas colaboram, né, nesse exercício do nosso cérebro, tá bom? E também o relaxamento, né? Por quê? Porque o estresse mental, ele faz mal também, né? E ele é causado pelo acúmulo de funções e correria do nosso dia a dia, né? E todo esse estresse, ele vai prejudicar o nosso organismo, principalmente o nosso cérebro, né? Isso pode desenvolver até mesmo problemas, né, para a nossa saúde, como insônia, depressão e até mesmo ansiedade. Então, esses são alguns hábitos que eu citei. Mas se você citou outros hábitos que não são esses, que também melhoram a capacidade do nosso cérebro, está correto. E por último, coloquei aí alguns alimentos que colaboram nesse sentido, né? Como as frutas vermelhas, que são ricas em compostos de ação antioxidante e anti-inflamatória, né? E protegem o nosso cérebro contra danos do envelhecimento. E também as folhas escuras, o próprio açafrão, os nozes, peixes e dentre muitos alimentos, certo? Então, uma alimentação saudável também ajuda o nosso cérebro, tá bom, pessoal? Então, nós encerramos aqui a correção da atividade. Espero que vocês tenham saído bem, tenham acertado e até a próxima correção. Agora, nós vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje, né? Mais uma vez, como já aconteceu em aulas passadas, nós iremos focar hoje no estudo da semântica. Lembram que eu expliquei para vocês que a semântica é uma área, um estudo que foca, que estuda, né, o significado das palavras e também a relação que elas estabelecem entre si. Eu trouxe aí 2 tirinhas para ilustrar bem o que é a semântica. Vamos acompanhar? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: só falta encaixar esse parafuso. Filho, vai buscar a porca? Vamos, Rosinha. É só por um instante. Já o segundo exemplo diz assim: vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, vamos analisar essas tirinhas. A primeira, né, nós observamos que a palavra em jogo que apareceu 2 vezes, né, é a palavra porca. Nesse caso, no primeiro quadrinho da tirinha, a palavra porca estava se referindo a uma porca de parafuso, né? Então, vejam que o pai, ele estava justamente consertando o carrinho, né, do filho e estava precisando dessa porca de parafuso para
concluir nesse concerto. Já o filho, ele interpretou de uma forma diferente. Então, vejam que no segundo quadrinho, a palavra porca foi representada por Rosinha, ou seja, o próprio animal. E na segunda tirinha, nós vimos que a palavra vendo apresentou dois sentidos, né? Então, segundo o Armandinho, ele estava vendo no sentido do verbo ver, do verbo olhar, enxergar o pôr do sol. Já o adulto interpretou de uma forma diferente, né? Ele pensou que Armandinho estava vendendo o pôr do sol, por isso que ele solicitou para comprar, para que Armandinho vendesse a ele. Então vejam que tanto na primeira tirinha quanto na segunda, mostrou para nós que uma mesma palavra pode ter sentidos diferentes. Ah, professora, e quando eu vou saber o sentido exato da palavra? Então, isso vai depender muito do contexto em que essa palavra está inserida. Então, dessa forma, nós saberemos qual o sentido que ela quer transmitir, nos passar naquele momento, tá bom? Isso é semântica. Agora, vamos analisar o conteúdo, que é antonímia e série sinonímica. Mas antes, vejam só essa ilustração que aparece aí para vocês. Então, nós temos duas irmãs. Mas o que essas irmãs têm em comum? O que é que vocês acham? Ah, professora, notoriamente dá para vermos que essas irmãs são gêmeas. É, exatamente, isso mesmo. Elas são irmãs gêmeas. Mas por que elas receberam esse nome de gêmeas? Ah, professora, porque veja que elas se parecem muito. Elas são muito semelhantes. É verdade, né? Se olharmos para uma e para a outra, nós podemos ver que ambas se parecem muito. Então, por que eu coloquei essa imagem aí para vocês? Porque os sinônimos que nós vamos estudar hoje se assemelham muito a essa imagem. Porque assim como as irmãs gêmeas que apresentam semelhanças, são parecidas, os sinônimos também são. Vejam só, vamos fazer uma leitura compartilhada dessa pequena definição que aparece aí para vocês? Diz assim: a sinonímia indica a capacidade das palavras apresentarem significados semelhantes, ou seja, palavras que possuem significados próximos são chamadas sinônimos. Então, sinônimo nada mais é que palavras que, apesar de possuírem escritas diferentes, né, serem escritas de formas diferentes, elas podem apresentarem sentidos semelhantes, seus significados podem ser próximos. Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor? Mas antes, eu lanço essa pergunta a vocês. Será que os sinônimos são mesmo importantes? Vocês acham que essas palavras que podem ser substituídas têm uma relevância, têm uma importância? Então, a resposta para essa pergunta é sim, né? Mas por quê? Porque o uso dessas palavras, né, seja em uma frase, em um parágrafo ou até mesmo em um texto, evita que haja repetições, né? Ou seja, as palavras que elas sejam repetidas por várias vezes, porque isso torna a leitura cansativa, né? Vamos ver alguns exemplos na prática? Então, vejam o primeiro exemplo que aparece aí para vocês. Sem sinônimo, né? Diz assim: Maria gostava muito de sua casa. A casa era grande, bem decorada e com uma linda piscina. A casa tinha um quintal delicioso. Segundo exemplo, com os sinônimos, ficaria da seguinte forma: Maria gostava muito de sua casa. A residência era grande, bem decorada e com uma linda piscina. O lar da família tinha um quintal delicioso. Então vejam que no primeiro exemplo, a palavra casa apareceu 3 vezes
afirmativas, né? Casa, casa e casa. Mas no segundo exemplo, nós vimos que essas palavras passaram a ser substituídas por outras, mas que permaneceram com o mesmo sentido, né? Por exemplo, residência e lar, tá certo? Então vejam a importância, né, de utilizarmos os sinônimos nos textos, tá bom? Agora vamos analisar alguns sinônimos, né? Então temos casa, que pode ser substituído por lar, moradia, residência, abrigo, longe, distante, saboroso, delicioso, carro, automóvel. Então vejam que são palavras que podem ser substituídas por outras sem perderem os seus sentidos, né? Eles são iguais ou semelhantes nesse sentido. Porém, isso não quer dizer que todos os sinônimos são exatamente equivalentes. Por exemplo, olhem aí no finalzinho do slide, aparece a seguinte frase: comprei um novo lar. Então, nesse caso, vejam que a frase ela soa estranha, né? A palavrinha lar, comprei um novo lar. Então, seria mais comum que nesse caso nós utilizássemos a palavra casa. Então, lembre que os sinônimos, apesar de possuírem essa semelhança, o significado parecerem, nem sempre serão exatamente iguais, certo? Vai depender muito do contexto, tá? Em que eles estão inseridos. Agora, nós vamos entender um pouquinho mais o que são os antônimos. Para isso, eu peço que vocês analisem comigo essas duas ilustrações que aparecem aí para vocês. Então, temos primeiro dois garotinhos e uma garotinha, né? No caso, a mesma garotinha repetido duas vezes a imagem dela. Então, qual a grande diferença entre esses dois garotos? Qual a grande diferença? Ah, professora, é notório que a diferença é que um é pequeno e o outro é grande. Isso, exatamente. E no segundo exemplo, vejam só o cabelo dessa garotinha. O que é que tem de diferente? No primeiro exemplo, vejam que ela está com o cabelo bem curto. E no segundo, longo. Então, eu utilizei essas ilustrações para mostrar para vocês que os sinônimos são exatamente isso. Ou seja, palavras que apresentam o sentido contrário. Então, vamos ver aqui a definição que diz assim: através da sinonímia e da antonímia, as palavras estabelecem relações de proximidade ou de contrariedade. Na antonímia, né, ela vai indicar a capacidade das palavras apresentarem significados opostos. Então, é a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais que apresentam significados diferentes, ou seja, contrários, certo? Então, quando uma palavrinha, por exemplo, grande, então qual o antônimo dessa palavrinha? Qual o significado oposto, contrário? Pequeno, certo? Então, são palavras antônimas. Vamos ver aqui alguns exemplos? Então, ó, bom, nós temos o antônimo ruim, mal, bem, ausência, presença, fraco, forte, claro, escuro. Então, são palavras que apresentam sentidos opostos, né? Vejam essas ilustrações que aparecem para vocês. Então, nessa primeira ilustração, vemos dois garotinhos, né? Um está subindo a escada e o outro está descendo. Então, subir e descer são palavras antônimas, porque apresentam significados opostos. Já a outra ilustração, vemos um garotinho feliz e depois ele triste. Então, qual o contrário de feliz? Triste. Isso são as palavras antônimas, tá bom? Agora, quero ver se vocês conseguiram realmente entender o que são as palavras sinônimas e antônimas. Para isso, eu coloquei aí no slide alguns questionamentos, tá? E eu peço que vocês pensem na resposta para essas perguntas. Então, diz assim, ó, substitua as palavras em destaque por um sinônimo. Então, diz o seguinte, a letra A: Tânia me auxiliou na pesquisa. Então, por qual palavrinha
nós poderíamos substituir a palavra que está em destaque, auxiliou. Então, poderia ser ajudou. Tânia me ajudou na pesquisa. Então, isso seria o quê? Um sinônimo. Letra B. Verônica é muito carinhosa com seus filhos. Então, mais uma vez, a palavra carinhosa está em destaque e nós poderíamos substituí-la por qual sinônimo? Por meiga ou afetuosa e outras. Letra C. O cabelo de Mariana está comprido. Então, qual o sinônimo para comprido? Longo, né? Grande. Letra D. No início do ano, Marcelo se tornou meu amigo. Então, qual o sinônimo para a palavra início? Começo, princípio. Letra E. O gato saltou o muro. Então, poderia ficar o gato pulou o muro, porque é um sinônimo. Então, vejam, todas essas palavrinhas poderiam ser substituídas por outras sem que elas perdessem os seus sentidos, certo? Isso são os sinônimos. Vamos analisar agora os antônimos, né? Vamos encontrar os antônimos para essas palavras que estão em destaque. A letra A diz o seguinte: Mário comeu poucos brigadeiros, mas Bruno comeu muito, certo? Ou seja, o contrário de pouco, muito. Letra B. Carla comprou um vestido novo e Luciana rasgou o vestido velho. Então, o oposto, né? São palavras opostas, novo e velho. Letra C. Marcos achou o filme bom, mas Júnior achou ruim. E a letra D. Carolina está muito triste nesses dias, mas Ana está bastante feliz, certo? Então, vejam que nós substituímos essas palavras em destaque por outras palavras que, ao invés de apresentarem sentidos próximos, apresentam sentidos contrários. Esses são os antônimos, tá certo, pessoal? Então, nós encerramos nossa aula de língua portuguesa por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!